Bom, Shabbat Shalom a todos vocês que nos assistem pela TV Sião. Shabbat Shalom a todos os presentes que estão aqui. É um orgulho, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor nos tem revelado. Com muita alegria, eu sou o professor Rodolfo Gurgel, aqui da casa, e é muita alegria, meus irmãos, poder passar um pouco daquilo que o Senhor tem nos passado. Como que Yeshua tem dito, Pai, graças te dou porque revelaste aos pequeninos. Me considero muito pequeno, meus irmãos, muito pequeno. E assim nós devemos nos considerar diante dessa maravilhosa graça que Deus tem a nos revelar dia a dia, dia a dia. Entender, meus irmãos, a Torá, os profetas, no contexto original, é um milagre. Os profetas mesmo ansiavam em ver esse momento que vemos com os nossos próprios olhos. Então, é um momento de graça, que nós devemos render louvor, adoração ao Senhor, sempre ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos começar. Essa paraxá é fantástica, fantástica. Como se diz, não podemos exaltar nenhuma. Todas são especiais, todas são tremendamente abençoadas para a nossa vida. E Vaikra fala sobre chamado. Fala sobre o chamado. Então, um livro importantíssimo, importantíssimo em toda a Bíblia. É o livro mais repetido no Novo Testamento, meus irmãos. É o livro mais repetido. Yeshua se apropria dele em grandes partes de todas as pregações de Yeshua. Ele se utiliza desse texto. E a pergunta é, por que ele é tão rejeitado? Por que ele é passado, ele é deixado para trás? Por que ele é tão mal entendido, mal compreendido nos dias de hoje? A ideia nossa aqui é trazer um pouco esse entendimento desse livro, para que a gente possa aplicá-lo. Porque, veja bem, é o livro da prática. É um dos livros da Bíblia onde a nossa fé ela precisa ser exercitada, praticada. Existiu o templo. Quando você observa a leitura desse livro, é um ofício, é um trabalho sacerdotal. Então, é o livro, podemos dizer assim, o livro mais prático da Bíblia, aquele que você precisa exercer atividades para a realização da sua fé. Esse é o contexto do livro de Vaikra, o livro mais prático. Ele não pode ser teórico, ele tem que ser prático, ele tem que fazer valor na nossa vida. Então, Vaikra começa aí com ele chamou, Levíticos capítulo 1, até o capítulo 6, do verso 7, Isaías, pessoal, essa Haftará é fantástica, Isaías 41, 21, a 44, 23, e Marcos também, 11 ao 1, até o capítulo 12, até o versículo 44. Então, meus irmãos, a gente começa esses estudos com algumas generalizações que para nós pode parecer comum, mas que para a comunidade como um todo, pode ser algo estranho. A primeira generalização que nós fazemos é que a Torá é eterna. A Torá é eterna. Assim como o Messias é eterno. Se existem elementos que vivem antes da fundação do mundo, os rabinos contam 7 elementos, o rabino Marcelo já falou muito sobre o Mateus, mas esses 2 elementos são eternos. A Torá e o Messias. Interessante, Muitos nos questionam, por que vocês não celebram o nascimento do Messias? Por que a gente não festeja o Natal? Ora, eu vou celebrar aquele que é eterno, que não precisa de nascer para existir. O Messias existe desde sempre, ele nasceu de fato, mas ele existe desde sempre, ele estava com o Pai na criação. O Messias é eterno, meus irmãos. E a Torá também é eterna. Então, veja bem, quando lidamos com coisas eternas, que não têm princípio nem fim de existência, existem desde sempre, estas coisas, elas não dependem das coisas reais, físicas, para existir, que é o caso de Levítico. O livro de Levítico era importante, tendo templo ou não. Percebe-se? Nós temos o serviço sacerdotal, as práticas, os cortes milimétricos que são feitos em rins, a disselação, o esgotamento de sangue, é um procedimento metódico, é um procedimento assim, médico, é algo fantástico. Mas esses princípios, eles existem
mesmo não tendo o templo. Por quê? Parte da premissa inicial. O livro é eterno. Ele não precisa do tempo para existir. Ele existe durante a eternidade. Então, essa é uma primeira contextualização que a gente faz. E o livro também é chamado na linguagem talmúdica, né? Isso eu peguei no comentário da Torá, o livro da lei dos sacerdotes, né? Dedica-se grande parte ao ofício, ao trabalho dos sacerdotes, os cormins. E talvez, né, os comentaristas da Torá atribuem o nome de Levítico a essa tribo, né, do qual Arão e seus filhos faziam parte, que é a tribo de Levi. Então, por isso, né, Septuaginta dá esse nome de Levítico, fazendo uma alusão à genealogia de Arão. Isso é fato também, por isso que se chama. E ele é um livro essencialmente legislativo. É o livro que fala sobre o trabalho sacerdotal, como que vai ser a aplicação do trabalho sacerdotal durante o templo, né? Não podemos negar que toda a construção do livro se deu, né, com a execução do templo em Jerusalém. Isso é fato, todas as práticas aqui, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que elas não dependem do templo. Nós vamos fazer esse estudo. Tá? Então, vamos começar, então, analisando esses da tribo de Levi. Eu quero analisar o contexto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, considerando primeiro a sua herança, tá? Depois o seu trabalho. Vamos fazer um paralelo aqui. Então, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês, qual era a herança dos filhos de Levi, qual era a herança que eles tinham no ofício sacerdotal. Depois vamos falar do trabalho em si que eles faziam. Tá? Primeiro ponto, então. Interessante a gente observar que quando Josué conduz os israelitas, né, na terra de Canaã, os levitas, pessoal, foram a única tribo que não recebeu herança de terra. A eles foram concedidos cidades para habitação. Interessante, a terra como meio capitalista de produção, né, dos frutos da terra que se colhe os bens, e se produz, e se vende, se estoca, se armazena, os levitas não teriam esse trabalho da terra, porque eles não teriam terra, mas teriam o quê? Teriam as cidades para habitação. Isso aconteceu. Nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 18, se você observar, os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte da herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos, pois o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Opa, então tá bom. Então aqui é importante um detalhe que o Senhor começa ok, eles não têm a terra, mas a minha herança é deles, né? O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. O Senhor repete isso várias vezes, meus irmãos, várias vezes. Olha a próxima recomendação que tem aqui em Números. Olha que interessante. Disse também o Senhor, Números 18, versículo 20. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Meus irmãos, é uma herança. Eu preferiria muito estar sobre essa herança. Não queria depender da terra, eu queria depender do Criador dos céus e da terra, aquele que me daria toda a herança. Prefiro muito estar nesse caminho, nessa tribo. Confesso com vocês, meus irmãos. E tem mais, vamos ver aqui mais. Números capítulo 18, do versículo 8, tem aí. Disse mais ao Senhor Arão, eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas. Com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por ti, por direito perpétuo. Nossa. Isso aqui, como vamos contextualizar um pouco nos dias de hoje, é como se tivéssemos um concurso público, né? Vamos pensar, os mais antigos, no tempo que concurso público valia a pena, eu teria aí, para sempre. Para sempre. Dei-as por direito perpétuo,
como porção a ti e para seus filhos, extensivo, olha que interessante, era extensivo. Isso terás das coisas santíssimas, não dado ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ordens, ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para seus filhos. Olha que interessante. Mais, vamos ver mais. 18, 12. Todo o melhor do azeite, meus irmãos. Olha só a característica dos produtos. O melhor do azeite será para você. O mosto dos cereais e das premissas que der ao Senhor, der-te-ei a ti. Meus irmãos, não somente os melhores frutos, mas toda a receita do templo. Números capítulo 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel, por herança, pelos serviços que prestam, pelo serviço da tenda da congregação, porque dos dízimos dos filhos de Israel, que apresenta ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Estatuto perpétuo, meus irmãos, para os filhos de Arão, perpétuo, eterno, uma aliança sacerdotal eterna. Olha lá, não só também, 18:5, porque o Senhor teu Deus o escolheu entre todas as tribos para ministrar em nome do Senhor e todos os filhos de Israel. Bom, vamos lá, mas como o Rabino sempre diz, diga para o seu vizinho, vamos lembrar, né? Mas, entretanto, o Senhor também possui uma outra ordem sacerdotal, eterna também. Existe uma outra ordem sacerdotal, que existe e que também é eterna, vem da mesma Torá. É uma ordem, meus irmãos, que começa a ser anunciada em Salmos, bem antes, lá em Gênesis, né? Mas nós vamos chegar lá. Salmo 110, versículo 1, disse, e disse o Senhor ao meu Senhor, essa frase é linda de Davi, quem é esse, meus irmãos? É Yeshua falando com o Eterno, e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos seus pés. O Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Opa, aí tocou no assunto. Esta é a segunda ordem sacerdotal que Deus tem, que é eterna, como a ordem sacerdotal de Levítico também é. Quem é esse Melquisedeque, meus irmãos? Pouco se sabe. Existem poucas referências dele, mas se sabe muito o que esse homem fez. O que esse homem fez? Anunciar a Torá de Deus, que era eterna. Né? Nós vamos pegar algumas passagens aqui interessantes. Então, quem é esse Melquisedeque? A gente tem a dica. A gente tem. O livro de Hebreus, nós vamos avançar um pouco, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, vamos falar um pouco sobre Hebreus. E Hebreus nos dá a dica de quem é esse Melquisedeque. Ora, porque esse Melquisedeque, acompanha comigo, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de paz, rei de Shalem. Ou seja, rei de paz, sem pai, nem mãe, nem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Como assim, meus irmãos? Este, a quem não tem genealogia, não se sabe o início nem o fim da existência dele, a este é feito, né, o Filho de Deus, olha que interessante, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, mais mistério. Isso é mais mistério. Feito mais a semelhante ao Filho de Deus.
permanece sacerdote perpetuamente. Ora, o próprio autor de Hebreus explica isso, ora, mas aquele, Abraão dá dízimos a Melquisedeque, ora, é sem sombra de dúvida que aquele que dá os dízimos é inferior àquele que recebe. Ora, ali, quando ele diz, ali são os filhos de Levi que recolhem os dízimos, mas ali que entrega os dízimos é daquele a quem se testifica que vive. É Abraão, meus irmãos. O nosso Deus não se chama, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E é Abraão, numa posição inferior, dando dízimos a quem ele era superior. Essa é uma ordem de Melquisedeque, e que também os dízimos estão aí. Os dízimos estão aí. Um princípio que nós falamos aqui, e que ele funciona, vamos dizer, na ordem de Melquisedeque. Vamos avançar. Entretanto, vamos avançar e, portanto, olha, se, portanto, capítulo 7 de Hebreus, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O apóstolo, o autor de Hebreus nos faz essa pergunta. E aí ele faz uma conclusão importante aqui no versículo 12. Pois, quando se muda o sacerdote, necessariamente há mudança de lei. Qual lei, meus irmãos? A lei sacerdotal, o ofício, o trabalho desse sacerdote. Como seria o trabalho sacerdotal nessa ordem de Melquisedeque? Conhecemos pouco, mas nós temos um representante. Tivemos o Messias, Yeshua, que é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí? Outra pergunta. Que necessidade haveria de que levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? A mesma pergunta. Aí a Raftará de Isaías nos explica. Olha que interessante. Contudo, Israel, não tem me invocado, ó Jacó, que de mim cansastes, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, e nem me honraste com os teus sacrifícios, nem te dei o trabalho das ofertas de manjares, nem me cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro com cana aromática, nem com gorduras dos seus sacrifícios me fizeste, mas me deste trabalho com teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Haveria de ter, meus irmãos, não porque Deus havia de cancelar a aliança com o seu povo, porque, de fato, ele nunca o fez. Em Jeremias, capítulo 31, isso fica bem evidente para a gente. Quando, eis que vem dias, diz o Senhor, quando firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto, olha aqui que está em vermelho, eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver casado com eles. O Eterno não abre mão da sua aliança com o seu povo. Está explícito. Porque essa é a minha aliança que falei com a casa de Israel, depois daqueles dias, disse o Senhor, na minha mente imprimirei as minhas leis, e no teu coração as escrevereis. Eu serei o teu Deus, e eles serão o meu povo. Entretanto, meus irmãos, o que a gente observa? Há 2000 anos atrás, veio à terra o Messias. E ele inaugura essa segunda ordem sacerdotal. E estas duas ordens, meus irmãos, funcionam simultaneamente em Israel, há 2000 anos atrás. Pararam para pensar? Nós temos dois sumos sacerdotes ao mesmo tempo, desempenhando trabalhos no mesmo instante. Aí eu pergunto, existiam rivalidades entre essas duas ordens sacerdotais? Oxe, e como? E a herança eterna que os levitas... Deixa eu passar aqui. E a herança eterna dos levitas que se alimentavam do templo... Acho que não está passando o slide, por favor, meus irmãos, me ajuda aí a próxima. Olha só, aí a pergunta, né? Se inaugura uma outra ordem sacerdotal com a ordem de Levi existindo. A pergunta existia alguma rivalidade entre essas duas ordens? Sim. Voltou.
E a herança eterna que os levitas, que se alimentavam do templo, que não possuíam terras como herança, Yeshua inaugura um período de transição. Inaugura um período de transição. É uma nova ordem que está sendo implementada. Entendi. Vamos ver um exemplo prático, como que se dá essa ordem? Vamos ver a cura de um leproso. Quando Yeshua a faz, aqui no Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, verso 12, aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à presença de um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, Yeshua, prostrando-se ele com o rosto em terra, suplicou-lhe: Jesus, Senhor, se quiser, pode purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Como era o trabalho de purificação da lepra? Vocês se lembram? Nós temos 2 paraxás que falam somente sobre a purificação da lepra. 2 paraxás. O que fazia o sacerdote conforme a recomendação do próprio livro de Levítico que nós estamos inaugurando? Qual seria esse trabalho sacerdotal que ele deveria fazer? Vamos lá em Levíticos, capítulo 5, verso 13. Estendendo. Isso, aqui, ó. Não, desculpa, volto. Isso, capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: qual que é o ofício, né, para a cura da lepra? O homem que tiver sua pele como inchação, com pústula ou mancha lustrosa, isso nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou um dos seus filhos, o sacerdote. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e seu pelo na praga se tornou branco, e se a praga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca ou não parecer mais profunda na sua pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga com lepra. Meus irmãos, como se observa, é um procedimento. Demorava-se quase 21 dias entre idas e vindas. A observação, está curado? Não, tem que continuar separado. Entretanto, Yeshua, ele diz, estendendo a tua mão, tocou e disse: quero, fica limpo. E ele, nesse mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Segunda ordem sacerdotal. Ordenou-lhe Yeshua que ninguém dissesse: mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o sacrifício que Moisés mesmo determinou para servir de testemunho ao povo. E aí, nesse momento, é oferecido uma ave, né, conforme diz em Levítico, oferece uma ave para a purificação. O que Yeshua faz, meus irmãos? Yeshua aplica os princípios das 2 ordens, a coexistência das 2 ordens ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E aí, meus irmãos, começa-se, né, ainda que nós temos algumas considerações a respeito do livro de Hebreus, eu vou até passar um pouco para frente, para a gente conseguir, no tempo, nós vamos passar um pouco só para a gente conseguir finalizar. Mas o que é importante a gente saber? Eu fiz só esse contexto para a gente situar a qual ordem nós pertencemos. Nós pertencemos a essa ordem sacrificial, essa ordem de Melquisedeque, essa ordem que é completa, é perfeitamente completa e aplicável aos nossos dias de hoje. Entretanto, como não temos mais a práticas de sacrifício nos dias de hoje, por quê? Não temos templo, não é mesmo? Não temos templo. E esse é um desafio, meus irmãos, para toda a comunidade ortodoxa que não crê no Messias. Como haverá de ter perdão por pecado se não há derramamento de sangue? Como? É impossível, porque sem sangue não há remissão. E aí? E como fica? Interessante, porque nós precisamos nos apropriar dos princípios elementares do livro de Levítico. Qual que é o primeiro princípio? Vamos pegar pela terminologia da palavra, a palavra corban, sacrifício em hebraico,
vem da raiz karov, que significa aproximar. Então, se o pecado afasta o homem de Deus, olha como é que a palavra é importantíssima. Se o pecado afasta de Deus, o sacrifício aproxima o homem de Deus. Percebe os princípios? Da mesma forma, a palavra kerev, que significa aquilo que vem do interior, vem da própria raiz korban, vem dessa raiz. E o que diz, em duas palavras, significa um sacrifício que vem do interior. Olha que interessante, que princípio interessante para a gente restaurar. O sacrifício, primeiramente, vem do nosso coração circuncidado. Interessante a gente observar. Não obstante, nós temos aí que os sacrifícios, meus irmãos, eles são, em essência, impregnados no nosso DNA. É uma pergunta que eu faço aqui para vocês. Quantos de vós sacrificariam as suas vidas pela vida dos seus filhos? A atitude de sacrifício, de entrega, é algo muito próprio de nós. Isso está impregnado no nosso DNA. Se você ama alguém a mais do que você, além de você, uma das maneiras pelas quais nós demonstramos o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão, é pelo sacrifício, em grande parte, né? A palavra também ofertas e sacrifícios, elas também traduzem esse conceito, né? A sua entrega vem de um sacrifício, né? Adorações em todas as religiões, e é interessante observar que em todo o mundo antigo existiu a prática sacrificial de sangue, que a gente precisa também abordar. Bom, entrando propriamente no texto, para a gente também começar a avançar, capítulo 1 de Levíticos, né, nós começamos aí na distinção entre holocaustos, entre sacrifícios de consagração, entre ofertas de manjares e sacrifícios pacíficos. Precisamos depurar o princípio disso. Vamos ler aí, vamos abrir nossa Bíblia, em Levíticos capítulo 1, começa aí com o texto: e chamou o Senhor a Moisés, dizendo à tenda da congregação, e lhe disse, fala aos filhos de Israel, e disse, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trazei a vossa oferta de gado, de rebanho, de gado miúdo, e se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação a trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e a porá a mão sobre a cabeça do holocausto, olha o procedimento aí, meus irmãos, para que seja aceito em favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, apresentarão o sangue, o elemento chave desse livro, o sangue, e os aspergerão ao redor de todo o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então vamos estudar um pouco sobre sacrifícios, esses sacrifícios de holocaustos que eram feitos, que expressavam a nossa fidelidade e a nossa sinceridade. São sacrifícios que podemos fazer ao Senhor, é perfeitamente aplicável nos nossos dias. Agradecer ao Senhor pela fidelidade e pela sua sinceridade, está em Levíticos 1 a 17. Mais avançando no texto também, tem as ofertas de manjares, oferta de manjar e korban minhá, né? Servir unicamente para agradecer a Deus e a louvá-lo. Meus irmãos, podemos fazer essa oferta de agradecimento, de louvor, de adoração ao Eterno. Oferta de farinha, está vendo? Era uma oferta material que era apresentada, banhada em azeite, misturada com incenso e queimada no altar. De mesma forma, tem os sacrifícios de paz. Aqui eu estou detalhando cada um do início do livro. Sacrifícios de pazes, ou sacrifício de paz somente, eram ofertas para a prosperidade, meus irmãos. Olha que interessante. Prosperidade do povo, existiam sacrifícios específicos. Poderiam ser sacrificado qualquer animal, menos ave, e era feito com a comunidade e com a congregação de Israel. Olha que interessante, aí nós começamos a entrar numa outra ordem, né, de sacrifícios agora pelos erros, agora começa a dimensão de pecado, de ratá, né? Sacrifícios pelos erros do sacerdote. Interessante, o Eterno começa o seu juízo pela classe sacerdotal. Isso para dar exemplo, né? Aqueles que
que são sacerdotes têm que ser os primeiros a prestar exemplo e primeiro a prestar em conta. É assim. Ratá Coaim, aqueles. Agora encontramos pela primeira vez a palavra ratá, pecado, a começar pelos sacerdotes. E logo após, começa-se a apuração dos pecados da congregação. E aqui, meus irmãos, muito interessante, porque inicialmente o Senhor começa a investigar aquilo que lhe é oculto ao sacerdote. Esses pecados, pelos pecados da congregação, é aqueles pecados que a congregação peca, mas o sacerdote não sabe. Interessante. É um princípio para a gente visitar também. Então, aqui o novilho era imolado pelos anciãos da comunidade, e o sangue era aspergido. Está vendo? Já entra a dimensão de sangue, 7 vezes sob a ponta do altar. Esse sacrifício tratava os pecados ocultos do povo, quando o sacerdote não tomava conhecimento. Este é o nosso momento de revisar. Vamos revisitar. Vamos pedir perdão a Deus por esses pecados ocultos. É o momento, meus irmãos, é o momento. Logo após vinha os pecados pelo povo, né? Todo aquele que pecasse contra o sacerdote, esse faria um pecado de remissão aos seus pecados, porque sem sangue não há remissão. Fato, a palavra sangue, ela é o elo de ligação entre todos os sacrifícios, ou grande parte dos sacrifícios que nós estudamos aqui, grande parte desses sacrifícios. Então, fazendo um breve resumo de todo o livro, que, pela nossa sorte, esse é o primeiro livro de Levítico, a primeira leitura do livro, e nós temos aqui a aplicação de vários sacrifícios, né? Acontece o sacrifício pelo pecado de ignorância, sacrifício pelo pecado da congregação, sacrifícios pela congregação do sacerdote, está vendo? Leis de animais puros e impuros. O livro de Levítico ele nos mostra, meus irmãos, o que é santo, o que não é. Talvez pode ser isso muito que seja contraditório entendê-lo, porque o conceito de santidade está tão afastado dos dias de hoje. Por isso que deve ser difícil, por isso que é difícil entender o livro de Levítico. Santidade, meus irmãos, sede santo, pois eu sou santo, diz o Senhor. Essa é a mensagem. Então, festas solenes, o Eterno faz uma grande... Então, tudo isso veremos nesse livro de Levítico. E aí, entramos num detalhe muito importante do quê? Do sangue. O sangue é o elo de ligação. O sangue. Assim diz em Hebreus também. Porque na antiga aliança... Porque na antiga não... Porque na primeira aliança, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, pois havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e bodes, com água, e lã escarlata e isopo, e aspergiu não somente sobre o livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, do qual prescreveu para vós outros. Meus irmãos, o sangue é o elemento central desse texto. Porque, em próprio Levítico diz, porque a alma de toda criatura, olha que interessante, é uma tradução muito bacana que está na Torá, a alma de toda criatura se acha ligada ao seu sangue, e eu os dei sobre o altar. Então, está falando importância ali sobre o que é o sangue, o que está no sangue, e aonde que ele tem que ser utilizado, o altar. Para expiar as vossas almas. Então, o sangue é esse elemento que carrega a alma e que expia uma outra alma, que é a sua. Interessante, interessante. Portanto, o sangue é ele que expiará pelas suas almas. É por isso, meus irmãos, que esse texto é abominação comer sangue. É abominação. Olha o que está contido no sangue. E, de repente, você come isso. Olha o que diz aí. Levítico, nós estamos falando de Levítico, capítulo 17, porque a alma de toda criatura está ligada pelo seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma criatura, porque a alma da criatura está ligada no seu sangue. Qualquer que comer será banido. Meus irmãos, a mesma repreensão é feita no Novo Testamento. É feita no Novo Testamento. Olha lá, Atos 15, depois da decisão dos apóstolos, apareceu bem ao Espírito do Senhor,
que nós não nos impor maior encargo, além das coisas essenciais, que se abstêm das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como o sangue, da carne dos animais sufocados, as relações sexuais ilícitas, dessas coisas farei bens, se vos guardares. Percebe? O sangue é esse elemento central desse texto. E para não dizer, para nos lembrar desse memorial, meus irmãos, que fazemos aqui uma vez por mês, o que esse memorial representa para você, meu irmão? O que representa? Quando você toma dessa alma, olha só, aqui está o sangue da minha aliança. O que nós estamos interiorizando quando tomamos esse cálice? Porque a alma de toda criatura está ligada ao teu sangue. Importante, meus irmãos, esse é um elemento chave. Está ainda nos nossos meios e para sempre. Por quê? O sacrifício de Yeshua é eficaz para sempre. O sangue dele continua vertendo no madeiro em prol da sua vida. Esse sangue está fresco, ainda verte no madeiro, ainda verte. Olha o que diz capítulo 9 de Hebreus: porquanto veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante ao maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. É esse sangue que nos redime, é desse sangue que nós devemos nos apropriar, meus irmãos. Dia a dia ele verte pela minha, pela sua vida. Nós devemos tomar posse disso. Posse. Tendo Jesus, porém, olha aqui que Hebreus fala também, oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por quê? Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Interessante essa quantidade, porque veja bem, nos tempos de Levítico, a minha oferta era pontual. Mas como vamos lidar com uma oferta que está continuamente vertida para nós? Existe uma mudança também de postura nossa. Porque veja bem, na ordem de Levíticos, ao pecado, você tinha que apresentar um novilho, e esse novilho era decapitado, e seu sangue escorrido. E agora, com essa nova ordem, como que vamos lidar com isso? Pergunta, Yeshua, olha só, aqui no capítulo 9 diz, e assim, como os homens está ordenado morrerem uma só vez, olha que interessante, né? Então não tem outras coisas, é morte, depois vem o quê? Vem o juízo. Assim diz Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que guardam eterna salvação. É por isso, meus irmãos, que nós temos que estudar Levítico, porque fala a respeito desse sangue. Agora uma pergunta, olha, Yeshua com apenas uma oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, temos maior crédito, agora eu falei uma outra linguagem contábil, né? O Rabino fala sobre linguagens matemáticas, estou aplicando princípios contábeis. Temos maior crédito nos céus com essa única oferta? Vocês acham que temos? Não, não temos crédito, nenhum, pelo contrário. O pecado em nossa vida, meus irmãos, tem que ser um acidente. Um acidente. É isso que diz, não sou eu que digo. Olha o que diz o próprio Hebreus. Porque se vivermos deliberadamente em pecados, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Nós perdemos esse crédito lá em cima. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, preste a consumir os adversários. Meus irmãos, se não usarmos esse sangue da devida
propriedade, nós seremos o adversário do Eterno. É isso que diz Hebreus. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, estou perguntando para vocês também, considerado digno aquele que calcou o pé do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Quanto que vocês acham, meus irmãos, que deve ser punido esse que ultraja o sangue do Messias? Quanto? Hebreus também nos explica. Ora, nós conhecemos aquele quem diz: a mim pertence a vingança, eu vou retribuir. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, isso é sobre a nova ordem de Melquisedeque, da qual fazemos parte. É por isso que precisamos ter pleno conhecimento do pecado, para não viver deliberadamente nele. É para isso que a gente estuda Levítico, para nos purificar, para nos santificar. Precisamos ter isso no nosso radar, meus irmãos. Fazemos parte de uma outra ordem. O livro de Levítico existe para que tenhamos pleno conhecimento do pecado. De modo que, aqui eu vou passar para a gente já começar a encerrar. Vou voltar aqui, que é importante a gente pegar um exemplo. Bois, carneiros, cordeiros, pombas e tortas, de manjares que eram oferecidos, de acordo com as suas posses, ricos e pobres, os mesmos têm um valor expiatório para Deus. Isso aqui é um estudo fantástico que o Rabino Shulam deu sobre o livro de Levítico. Aconselho a todos vocês a comprar essa disciplina no CATES, quando estiver já formatada, e ele fala muito a respeito sobre essas coisas. Levítico é muito fantástico também. E aqui, ele nos ensinou um princípio muito interessante, que é o princípio da punição. Como é que a gente entende a gravidade de um pecado? Pela punição a que se é atribuído. Olha que interessante. O Eterno nos vê de forma relativa e não absoluta. Os sacrifícios são prova disso. Descobrimos a gravidade do pecado pela punição. Lembra os filhos de Arão quando oferecem fogo estranho ao Eterno? Lembra quando Moisés bate a rocha ao invés de falar? Quem era Moisés? Quem eram os filhos de Arão? Objetos de extrema correção e justiça. Eles não poderiam falhar. Não é? Não foi assim? E aí, meus irmãos, graves punições. Para o Eterno, a igualdade é baseada na realidade dos indivíduos. Assim será no juízo. Meus irmãos, fazendo uma breve consulta a Atos capítulo 5. Vamos ler, porque eu acho que vale a pena, porque estamos chegando em tempos onde precisamos prestar conta ao leão. Meus irmãos, sem brincadeiras à parte, mas é um momento propício, porque já começa-se, né? Então vamos ler aí, em pleno estado de graça, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, derramamento do Espírito Santo, capítulo 2, várias curas, milagres, coisa maravilhosa acontecendo em todos os lugares. Vamos ver o que acontece aí em Atos capítulo 5, para a gente entender um pouco essa punição do agravamento do pecado. Vamos ver. Entretanto, certo homem chamava-se Ananias, e sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, Ananias, mentistes a Deus. Ouvindo essa palavra, Ananias caiu e expirou, sobreviendo grande temor a todos os ouvintes. Meus irmãos, em pleno estado de graça, em pleno estado de graça, inaugurado pelo Messias. Não sabemos
a qual ordem era dada, como que eram essas finanças lá de Atos, como que eram essas práticas de distribuição, não sabemos, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero descobrir a punição versus a correção. E não só foi Ananias, não. Vamos continuar no texto aí. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, ele morreu fulminantemente aos pés de Pedro. Levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que estava acontecendo. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou, disse-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultam seu marido, e eles também te levarão. Opa! No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam morta e levaram e a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor, e toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Meus irmãos, em pleno estado de graça, inaugura-se essa lei de Melquisedeque, essa ordem, e que a gente observa alguns exemplos nos dias de hoje. De modo, meus irmãos, eu vou avançar aqui para a gente finalizar, eu fecho com essa palavra que Yeshua disse à mulher samaritana, que eu acho que é uma palavra bem, assim, bem ideal para os nossos tempos, porque Yeshua diz assim, a discussão existia sobre em qual monte deveríamos orar e adorar a Deus, né? E aqui no capítulo 4, versículo 20, se diz, aos nossos pais, neste monte, os nossos pais adoravam nesses montes, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Disse Yeshua à mulher, pode creres que a hora vem, e que quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorarás o Pai, e vós adorais o que não conhece. Nós adoramos Yeshua falando que ele sabe o que ele adora. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Meus irmãos, é importantíssimo que tomamos conhecimento a quem prestamos culto, porque a este prestaremos contas. É por isso que vamos ressuscitar. Haveria de não ter necessidade de ressurreição? Haveria. É porque haveremos de prestar contas àquele que nos fez. É por isso que nós falamos, restauração já, sempre. Amém. Amém. Restauração já. Precisamos dela. Precisamos colocar as coisas nos devidos lugares para adorarmos o Deus certo, o único Deus certo, o único verdadeiro. Amém.